A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, texto muito conhecido, no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Abriu para nós, batistas,
é o mês da Escola Bíblica Dominical. Para nós, abril é o mês de nós celebrarmos juntos a importância das Escrituras Sagradas. Esta ferramenta, este instrumento maravilhoso, extraordinário, que Deus se utiliza como estratégia para comunicar-se conosco. Pela sua maravilhosa graça, Deus decidiu revelar-se a cada um de nós, dizendo quem Ele é e o que Ele deseja. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é Ele, o próprio Deus, falando comigo, falando ao meu coração, falando com você, falando ao seu coração. Hoje pela manhã, nós trouxemos um texto que afirma que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Ela é viva e ela está ativa, ela está atuante, porque o seu autor é vivo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é viva e eficaz, porque ela é instrumento do Espírito Santo de Deus, ministrando vida e transformando a nossa vida. Não há qualquer dúvida, qualquer sombra, qualquer variação nesta tese de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, escrita por homens, como eu e você, é verdade, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, usados nas mãos de Deus para escrever este conteúdo, esta mensagem, este texto tão maravilhoso, extraordinário e impressionante. E nesta noite eu quero convidar você para nós pensarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia, o valor da Bíblia, a importância da Bíblia, o papel da Bíblia e qual a diferença que a Bíblia pode fazer ou não na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós. Há muitos textos, inúmeros, mas o texto dessa noite ele é muito interessante, porque ele também é uma ilustração. O salmista está tentando dizer qual era o seu sentimento. Ele está dizendo aqui, ou tentando dizer, como é que ele via a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Naturalmente que ele ainda não tinha a Bíblia que nós temos em mãos hoje. Não, mas ele já tinha a tradição oral, que eles contavam as histórias de Deus agindo na vida do seu povo no Antigo Testamento, e alguns escritos também, alguns pergaminhos, alguns papiros, enfim. Até que hoje nós temos esta coleção de livros, a Bíblia, esta biblioteca, que é a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. E nesta noite, o meu foco é exatamente o papel da Bíblia na salvação do homem. Qual é a participação da Bíblia? Qual é a participação das Escrituras Sagradas neste processo em que o homem conhece a Deus, em que o homem descobre Deus, em que o homem descobre a si mesmo, tem noção do lugar onde está, de onde veio, para onde vai, e qual é a sua situação espiritual diante de Deus. Qual é o papel da Bíblia Sagrada que nos ajuda a clarear a nossa mente, o nosso entendimento, que abre o nosso cérebro e coloca esta verdade que nos liberta em nós? Posso citar apenas um texto, além deste? Em Romanos capítulo 10, ouça com bastante atenção o que Paulo, o apóstolo, escreve. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, verso 17, concluindo este texto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus.
ouvir a voz de Deus, ouvir as Escrituras Sagradas, que, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, é uma palavra poderosa, e que tem este poder de transformar, que tem este poder de resgatar, que tem este poder de salvar o perdido, aquele que está sem rumo, aquele que está sem direção, aquele que está sem norte, aquele que não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe por que está aqui, e muito menos, não sabe para onde vai. Deus, em sua infinita e maravilhosa graça, soberanamente decidiu: quero comunicar-me com eles, quero falar com eles, quero ter um relacionamento com as pessoas, quero interagir com as pessoas. E então, ele teve essa brilhante, extraordinária e maravilhosa ideia. E assim como ele nos amou primeiro, assim como ele veio ao nosso encontro primeiro, assim como ele se colocou à disposição de cada um de nós primeiro, ele então coloca esta ferramenta, este instrumento, podíamos assim dizer, ferramenta espiritual, estratégia de Deus para se comunicar com você, para se comunicar comigo, para se comunicar com todos nós. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então ouça com bastante atenção. Se você quer saber quem de fato você é, se você tem interesse em saber o que é que afinal de contas você está fazendo aqui neste mundo, se você quer saber por que você existe, por que um dia você nasceu, por que você foi criado e existe, se você quer saber qual é o propósito da sua existência, qual é o propósito da sua vida, se você quer saber como viver melhor, viver bem, aproveitar ao máximo os seus dias aqui na terra, e mais ainda, se você quer estar pronto, preparado para um dia viver eternamente no céu, então as respostas para todas estas e outras perguntas que você ou qualquer outra pessoa possam fazer estão aqui nas páginas das Escrituras Sagradas, na Bíblia, a palavra de Deus. Deus falando, Deus se comunicando, Deus se revelando, Deus dizendo quem Ele é, Deus dizendo quem você é, Deus dizendo o que Ele deseja para a sua vida, Deus dizendo qual é a vontade dEle para o seu coração, Deus dizendo acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro, aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Porque, como bem disse o pastor Dr. Winston Butler, a Bíblia não é um bolo para ser servido em dias especiais de festa. A Bíblia é um pão para ser servido todos os dias. A Bíblia não é um bolo recheado, coberto, lindo, bonito, bem ornamentado, para comermos um pedacinho dele de vez em quando. A Bíblia é pão, pão da vida, para ser servido todos os dias. O bolo é até gostoso e agradável ao paladar, que bom, mas substância mesmo é pão. Substância mesmo, que sustenta, que fortalece, que dá força, é pão. Gostaria de parafrasear o Dr. Winston Butler. Gostaria de dizer nessa noite que a Bíblia Sagrada não é danoninho. A Bíblia Sagrada não é hambúrguer, cachorro quente. A Bíblia Sagrada não é batatinha Ruffles. A Bíblia Sagrada é arroz com feijão, ovo frito, carne da melhor qualidade. E para aqueles que são como eu, a Bíblia Sagrada é couve, taioba, angu da melhor qualidade, de milho verde, delícia. E isso é que dá sustância, batata doce, abóbora.
Também gosto de dizer que a Bíblia é o grande manual do fabricante. Ora, tudo que se fabrica tem um manual. Quem fez o carro que você usa, colocou lá no porta-luvas um manual. E todas as vezes que você quer saber sobre o funcionamento do seu carro, os detalhes de quem o construiu, você vai folhear o manual do fabricante. Assim acontece com a geladeira, assim acontece com o liquidificador, assim acontece com o aspirador de pó, assim acontece com o computador, assim acontece com o seu telefone celular e tudo mais. O manual do fabricante é indispensável e sempre deve acompanhar o produto para que você utilize o produto corretamente, para que você não faça nenhuma besteira e estrague aquele produto. E assim também é a Bíblia. Deus fabricou você, Deus construiu você, Deus criou você e Deus disponibiliza a você o manual do fabricante. Quer conhecer a Deus? A Bíblia. Quer conhecer a si mesmo? A Bíblia. Quer saber do seu passado, do seu presente, do seu futuro? Bíblia. Quer saber sobre a eternidade da sua alma no céu? Bíblia. As respostas estão aqui. Aliás, utilizando ainda uma linguagem tão comum aos nossos dias, a Bíblia é o melhor GPS de todos. Era isso que o salmista estava tentando dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119 todo é uma canção, uma música de amor, uma poesia que o salmista, desconhecido, não temos a identidade dele, escreve, e é uma canção não apenas de amor a Deus, mas uma canção de amor pela palavra de Deus, porque o salmista não tinha dúvida, ele tinha certeza de que estava diante da palavra de Deus, ele entendia que Deus estava se comunicando com ele, que Deus estava falando com ele, então ele reconhece o valor das Escrituras Sagradas, e ele vai dizer que ele ama a Bíblia, e que ele não apenas ama, mas que ele procura conhecer a Bíblia, e quando ele conhece, ele procura obedecer a Bíblia, porque ele sabe como ela é fundamental para a sua história, para a sua existência, para a sua vida. O Salmo 119, não sabemos o seu autor, não é mencionado, não tem título também, mas com certeza supera todos os outros capítulos de toda a Bíblia, não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua amplitude, pela sua profundidade, pela sua intensidade e pelo seu fervor, pois chama a nossa atenção como nenhum outro texto, para a importância capital da Bíblia na nossa vida. Só para relembrar os irmãos e amigos, quando o povo de Deus estava no deserto, atravessando o deserto em direção à terra prometida, Deus providenciou durante a noite uma coluna de fogo, que clareava a direção, clareava o caminho e apontava para onde eles deviam caminhar. Também creio que o salmista estava considerando o fogo que sempre ficava aceso sobre o altar do templo e que queimava com o óleo, que no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos nos Evangelhos, nas páginas do Novo Testamento, o Senhor Jesus, entre outras, vai dizer que Ele é a luz do mundo. Jesus disse categoricamente: eu sou a luz do mundo. E que bom! Porque a verdade, meus irmãos, é que o homem não sabe como viver a vida. O homem não sabe das suas origens. O homem não sabe onde ele está, o homem não sabe para onde ele está caminhando, para onde ele está se dirigindo. Sozinho, o homem está totalmente perdido. Não sabe como viver a vida, acha que sabe, não sabe. E mesmo homens maduros, mulheres maduras, adultos, se comportando como juniores, como alguns adolescentes que acham que sabem, mas que na verdade não sabem.
O homem não sabe viver sozinho a sua própria vida, precisa de Deus, precisa ouvir a voz de Deus, precisa da palavra de Deus para ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, direção para a sua história, direção para a sua existência. Um dos maiores escritores de todos os tempos, Tolstói, disse: em minha busca por respostas para a minha vida, senti-me exatamente como um homem perdido em uma floresta. Essa, na verdade, é a sensação de todos que ainda não estão em Cristo, vivendo nas trevas, não encontram respostas para as perguntas da vida, se sentindo exatamente como uma pessoa perdida em uma floresta. Exatamente porque está assim perdido, é que o homem precisa de uma lâmpada, precisa de um farol, precisa de uma lamparina, precisa de um candeeiro, precisa de uma luz para iluminar o seu caminho, para iluminar a sua vida, a sua história, para iluminar a sua existência. Porque se por um lado a palavra de Deus, a voz de Deus é lâmpada e é luz, por outro lado, sem ela, o homem está em trevas, o homem está na escuridão, o homem está sem rumo, sem direção, sem norte, o homem está perdido, completamente perdido. Segunda carta de Pedro, é esse texto que está na tela diante dos irmãos: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva apareça em vossos corações. Como uma luz que ilumina um lugar escuro. O mundo é um lugar escuro. A vida do homem sem Cristo é escuridão. Está perdido. Como se os seus olhos estivessem vendados. Ele não consegue ver os riscos, ele não consegue ver os perigos, ele não consegue ver os obstáculos, as barreiras, não consegue ver o mundo, não consegue ver o pecado, não consegue ver a morte. Está perdido. O pastor Eugene Peterson escreve de maneira muito interessante aquilo que está em João, Evangelho de João, capítulo 1. Ele vai dizer assim: antes de tudo havia a palavra estava presente em Deus, e Deus estava presente na palavra, a palavra era Deus. Nas versões da Bíblia mais conservadoras, mais tradicionais, o texto seria exatamente este: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Peterson nos ajuda a entender melhor o que estava na mente de João. Antes de tudo havia a palavra estava presente em Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus. E o Logos é Cristo, e a palavra Logos, que vem do original grego, palavra, verbo, é Jesus. Antes de tudo estava Jesus, a palavra, e a palavra estava em Deus, e Deus presente na palavra, a palavra era Deus, a palavra é Deus. Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é Jesus. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a palavra da verdade, conhecereis Cristo Jesus pela palavra, e você será liberto. Você será salvo do pecado, você será liberto e salvo do mundo, você será liberto e salvo da perdição eterna da alma.
Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está nas páginas das Escrituras Sagradas, tudo isso está na voz que vem de Deus através da Bíblia a mim e a você. E essa é uma das muitas mensagens extraordinárias que as Escrituras nos trazem acerca da salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Mentira do vale de ossos terror. Me leva a passos verdejantes. Quero nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Vida do vale de ossos terror. Leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.